Da criação do cargo de ministro substituto. E a Audicom, que reúne os ministros substitutos, os conselheiros substitutos do Brasil inteiro, também está lançando nesse evento Contas Públicas São da Nossa Conta, chamando o cidadão a acompanhar as contas públicas e a fiscalização das contas públicas. Um dos assuntos que foi apresentado nesse seminário trata de fake news. E é por isso que eu estou aqui com o Cristiano Ferri, que é o idealizador, o criador do laboratório Hacker da Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Cristiano, como é que você bolou e por que é importante haver um laboratório Hacker, que era um nome, em princípio, de hackers, de gente que roubavam dados da internet, mas para que se faça com isso o bem? Na verdade, nós entendemos aí que a palavra hacker, que na verdade ela é mal colocada pela mídia, ela simboliza muito, principalmente aquele que a gente considera os hackers cívicos, simboliza muito o que o parlamento de hoje precisa, ou seja, trazer a curiosidade, a sensação de divertimento, de desconstrução, de conhecimento a fundo de uma coisa, para então reformulá-la, remodelá-la, remixá-la e construir coisas novas, que é exatamente o que o hacker faz, aplicar essa filosofia para o ambiente, do parlamento é algo, acho que, extremamente saudável e que é por isso que a gente criou então um laboratório para a gente fazer experimentos dentro da Câmara, com a participação dos parlamentares, participação dos servidores da Câmara e extremamente conectado com a sociedade, com a comunidade, seja desses hackers, ou seja, os hackers mais tecnológicos, seja também com os ativistas, os que a gente chama de hackers cívicos, os ativistas que querem uma melhor política, que querem um melhor parlamento, que querem um melhor processo legislativo. Então fazer esses experimentos é o nosso trabalho e tem funcionado muito bem nessa esteira de laboratórios de inovação que estão sendo criados em órgãos públicos no mundo inteiro. E o Laboratório Hacker foi o primeiro de legislativo no mundo. Que legal. Hoje veio se falar aqui de fake news, que é um problema dessa nossa era da informática. Tem solução? O Laboratório Hacker contribui com isso? Não, o Laboratório Hacker, na verdade, ele não participa dessa questão, porque ela tem muito a ver com discussões que acontecem nas redes sociais. O que nós fazemos e defendemos é que discussões de políticas públicas, de leis, não é que deveriam, mas poderão ser melhor realizadas em portais institucionais como esse portal que nós cuidamos lá, o Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados, chama E-Democracia. É um portal que foi criado para abrigar discussões, inclusive de postos opostos, e que tem alguns sistemas de proteção de fake news. Aí nesse sentido, sim, nós participamos, porque o que se quer ali num debate de políticas públicas, de legislativo e tal, que tem que canalizar com uma solução, que é uma lei que tem que ser para toda a comunidade, não é só para um grupo nem só para o outro, ela tem que compreender algumas regras, como ouvir o lado oposto, com ampla transparência do debate, para que as pessoas entendam bem o mecanismo do debate que está acontecendo. E no portal E-Democracia que a gente cuida, a gente tem algumas regras que favorecem isso. No entanto, o principal espaço de discussão desses assuntos, por preferência do cidadão, são as redes sociais, essas plataformas de redes sociais, que são de empresas privadas, que não foram criadas para abrigar discussões públicas. Foram criadas para selecionar preferências das pessoas, inclusive na área política, isso acontece também, que acabam estimulando uma certa polarização, uma supersegmentação, e se criando o que a gente chama de bolhas. Preocupados com isso, a gente está atento a esse fenômeno, temos que estar de olho sempre nas redes sociais, até para chamar as pessoas para discutir uma discussão mais institucional e tal. A gente está sempre procurando entender esses fênomenos aí, principalmente da fake news. Cristiano, deixa eu te explorar um pouquinho como um especialista em informática, e eu sou um interessado. Eu gosto muito de falar de comunicação e digo que a nossa sociedade vive hoje, o nosso ouro, o nosso material é informação, tanto que essa ciência se chama informática. Certo. E eu quero te explorar um pouquinho. No laboratório, vocês já pensaram qual é o próximo passo
desse mundo novo que nós estamos vivendo, mas estamos dentro dele? Bom, eu poderia falar qual é o próximo passo em muitos aspectos, mas vou falar no que a gente pode falar melhor, que é da questão do parlamento, né? Por favor. Como será esse parlamento aí do futuro? E eu, uma correção, não sou especialista em informática, não me considero como tal. Na verdade, sou formado em Direito e depois em Ciência Política. É claro que hoje a gente estuda bastante tecnologia, acho que todo mundo está, né, usando a tecnologia, tem que aprender bastante. Mas respondendo a sua pergunta, esse parlamento do futuro, esse parlamento que ainda não foi adaptado para os novos tempos, ele precisa ser um parlamento muito mais aberto. Ele precisa ser um parlamento muito mais transparente e muito mais participativo. É um parlamento que ele precisa se fazer mais compreendido para o cidadão. Por isso que a gente fala que a transparência é o lado da visão, o cidadão precisa ver, enxergar, entender melhor esse parlamento. Não só o processo legislativo, o trabalho parlamentar, mas também as políticas públicas, e hoje tem muita informação sobre isso. E por outro lado, uma vez entendendo o jogo político, uma vez entendendo o processo legislativo, esse cidadão ele pode então participar. Então o lado da voz, ele emite a sua voz e o parlamento tem que estar aberto, preparado para receber essa voz, essas contribuições, que sempre aconteceram na ideia de parlamento, tem lá audiência pública, só que de forma limitada, associações, só grupos de interesse, porque não é impossível um parlamentar ouvir milhares de pessoas, né, sem a internet. Agora, com a internet, tem que fazer isso numa dimensão maior, né, com essa forma como as pessoas estão se organizando em forma de redes. Então, um parlamento que seja cada vez mais compreendido, que não fique falando politiquês, que seja um linguajar cada vez mais perto do cidadão e o cidadão colaborando, contribuindo para a construção de políticas públicas, obedecendo algumas regras de debate que são importantes. Então, achar aí um ponto certo em ter uma representação moderna mais aberta à participação direta, eu acho que é um dos caminhos para esse parlamento do século XXI. Então, democracia mais então Ele moderna. pode ser hoje? Ele pode ser hoje, nós já estamos fazendo uma série de experimentos nesse sentido, tanto do lado da transparência como do lado da participação, aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados, no Senado, em outros legislativos também nacionais, subnacionais, né? E em outros internacionais. Então, havia uma série de experimentos que estão acontecendo, testando isso. Parabéns pela criação do Laboratório Hacker. Obrigado. Parabéns pela sua palestra e que dê tudo certo e que o nosso parlamento e a nossa democracia cresçam com isso. Muito obrigado. Cristiano Ferri, Cris Ferri, lá do Congresso Nacional. Muito obrigado. A gente volta no Fala Brasília ainda hoje com outras informações aqui do Instituto Cerzedelo Corrêa, onde acontece este evento tão importante no Tribunal de Contas da União.